pergunta, colocar também aqui a classificação, só para a gente relembrar a classificação do Campeonato Brasileiro. Produção, por favor, na telinha, a produção do Brasileirão, a classificação do Brasileirão com o Vasco na 18ª posição, né? Na zona vermelha, zona do rebaixamento. Zona que o Vasco conhece muito bem, né? Nos últimos anos o Vasco tem sofrido muito. O Vasco veio de uma classificação massa, mas o que é que eles querem mostrar? Mas faz parte. Sei, faz então, parte. só para o torcedor do Vasco entender, o momento foi ótimo, comemorem, passaram contra o Fluminense para as quartas de final, mas tem um Brasileirão lá, né? Que tá mal das pernas o Vasco da Gama. Então vamos para a nossa segunda pergunta aqui para nossos amigos. Vou começar com o Marquinhos, que ele, né, foi o último a falar, tá animado, tá empolgado, né? Então vamos lá, para a gente já movimentar o nosso debate, porque com o atual elenco do Vasco, a gente sabe que o Vasco não tem lá um grande elenco, inclusive está no mercado tentando reforçar o time, e tem que ser assim mesmo, porque senão vai ficar feio a coisa, ainda tem muitos meses aí pela frente de temporada. Com o atual elenco, o Vasco deve focar nas Copas. Vasco disputa 3 competições: Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Então, o Vasco, Marquinhos, deve focar nas Copas ou lutar para fugir do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Lembrando, antes do Marquinhos falar, que você pode interagir, você vascaíno ou não, com a gente no nosso zap 8694117777. Vai, Marquinhos. Assim, até algum tempo, eu mudei de ideia. Até algum tempo eu dizia que o Vasco teria só que desesperadamente lutar para não cair. Mas eu mudei de ideia e eu vou explicar para vocês. Já que domingo é o Dia dos Pais, eu queria até falar isso mais para os vascaínos, os papais vascaínos. O Vasco precisa ganhar um título. E não é por mim, não é por causa do Marcos Monturil. 15 anos sem um título nacional. É por causa, Francinito, de uma geração de pequenos vascaínos que precisam viver esse momento. Eles precisam passar por essa emoção. Falo porque eu tenho 2 em casa. E eles são duros, viu? São firmes, até porque eu ensino para eles que o caráter se molda na adversidade. Mas essa geração, esses meninos, precisam experimentar o gosto de ser campeão pelo Vasco. Para eles entenderem na plenitude o que é ser vascaíno. Porque se eles já se emocionam com o Vasco, que tem pequenas vitórias em meio a tragédias, imagina eles vivendo um Vasco de grandes conquistas, ou de pelo menos uma conquista que já seria muito oportuna nesse momento, como nós, vascaínos veteranos que estão me assistindo agora, já vivemos muito. Então essa meninada precisa disso, o Vasco precisa desesperadamente de um título. Só não sabemos se o Vasco vai ter condições de entregar esse presente. Eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, Francinito. A gente não sabe nada, não. Vocês sabem? Vocês sabem? O gancho aqui, Vanderlei do Marquinhos, né, que o Vasco precisa entregar um título para o seu torcedor que nunca conheceu. O Vasco, repito, 15 anos que o Vasco não ganha um título nacional e 12 anos que não ganha um estadual. 2016. Tá, 10 anos. Errei por 2 anos. Então, 10 anos é muita coisa. Já é muito, ele ainda quer aumentar. Então, 15 anos nacional, sem título nacional, 10 anos sem título estadual. E aí, Vanderlei, se você é o dirigente do Vasco lá, o Vasco tem Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão em disputa. E o elenco do Vasco, todos nós sabemos, não é lá essas coisas. É um time que tem bons jogadores. Thiago Mendes está jogando muita bola, tem o PH, o goleiro que é excepcional, a dupla de zaga também é razoável. Mas e aí? Você é dirigente do Vasco, você é o Pedrinho, você bota quente pro Vasco ir fundo nas Copas, né? Tentar as Copas, ou vai focar aí em livrar o time do rebaixamento? Porque o único vascaíno que eu conheço que quer o Vasco campeão de Copas e mesmo sendo rebaixado é o Marquinhos. E você? Eu fecho. Eu não sou vascaíno, mas eu imagino que ninguém quer ver o seu time na segunda divisão. Vascaíno está acostumado. Já tive essa experiência e confesso para vocês que não é nem um pouco agradável. A padaria nos espera todos os dias, é uma desgraça. Brincadeiras à parte, o Vasco tem que focar na fuga do rebaixamento e não está difícil. Se vocês olharem a tabela, as equipes estão muito próximas. O próprio Corinthians, que estava quase rebaixado, estavam falando com 2 vitórias ou 3, escapou. Então, se o Vasco conquista 2 ou 3 vitórias na sequência, passa a respirar melhor. E olha, meu caro Monturil, eu focaria, se você quer um título, focaria no Campeonato Carioca do ano que vem. É difícil ter o Flamengo.
Mais difícil. Então, é difícil, tem o Flamengo. O Flamengo é o pai do Vasco. Você reconhece. Lógico. Cara fofo. Lógico. Mas vamos lá, vamos responder o questionamento ali que está na tela do nosso telespectador, que com o atual elenco o Vasco deve focar nas Copas ou na fuga do rebaixamento? E aí a minha questão é assim, o Vasco, desde 2011, onde foi o último título do Vasco de Copa do Brasil, o Vasco caiu 3 vezes. Nesse meio tempo só ganhou um carioca. Então tá 3-1 em relação à tristeza e felicidades para os vascaínos. Os vascaínos estão mais acostumados a estarem na Série B do que estarem disputando títulos de caráter nacional. Então o que seria, e aqui é uma prova viva na minha frente, o que seria mais um rebaixamento caso o Vasco focasse nessa temporada apenas em ganhar as Copas que lhe restam? A gente está falando da Copa do Brasil, mas também tem a disputa da Sul-Americana, que garante um dinheiro e garante uma Libertadores. Então jogar uma Libertadores na Série B é o que o Palmeiras já fez. E a humilhação de rebaixamento? E a humilhação de rebaixamento, para quem apanhou 4, apanhar 5 não é nada, Francine. E tem assim por consequência. Mas eu ainda acho que com este elenco, com o futebol apresentado hoje, o Vasco não fica entre os 4 últimos colocados do Brasileirão, porque tem equipes piores à frente do Vasco. Nesse momento, eu acredito, inclusive, que a boa toada do Internacional não é melhor que a boa toada do Vasco. Eu ainda acho que esse Internacional deve cair algumas posições. E aí o Santos é um time pior que o Vasco, no meu ponto de vista. Tem equipes na frente. Tem outros que ainda vão cair de produção. Que ainda vão cair de produção. Então o Vasco, ele consegue lidar com essas competições. Eu não acho que ele vá ganhar tanto uma quanto a outra, Sul-Americana e Copa do Brasil. Abrir mão de uma delas talvez fosse melhor para o Vasco. Mas a fuga do rebaixamento, com o embolo que está hoje, eu acho que tem como ele escapar de boa. Eu posso ser bem sincero sobre o que eu acho sobre o Vasco cair. Se sensação mesmo, assim, é a primeira vez que o Vasco corre um sério risco de cair, mas isso não tira o meu sono. E antes que vocês façam piadinha, é a primeira vez que o Vasco, correndo chance de ser rebaixado, é a primeira vez que o Vasco corre o risco de ser rebaixado, e isso não tira o meu sono. E antes que façam piadinhas do que é o tipo, porque já está acostumado, porque nem dói mais. Não é sobre isso, não é sobre isso. Sabe sobre o que é? É porque pela primeira vez eu sinto que a mudança já está acontecendo. Antes o Vasco caía e a gente não tinha nenhuma perspectiva de melhora. A gente olhava só para o fundo do poço. Agora eu sei, e a SAF Lamáquia já está batendo na porta, que a mudança já está acontecendo. O que é que eu quero dizer com isso? Que se o Vasco cair, vai atrasar esse processo em 1 ano, mas ele vai acontecer. O Vasco vai voltar a ser protagonista, o Vasco vai voltar a conquistar títulos. É com essa segurança que eu falo que se o Vasco cair hoje, para mim, não é o fim do mundo. Isso aí, Marquinhos, e sabe por que eu tenho certeza disso? Quando eu olho para os olhos dos antes e eu vejo medo. Você tá falando isso, e eu vejo medo no olhar dos antes. Eu sinto isso. Eu sinto até o odor de calça borrada. Vamos sair só do incrível mundo do Marquinhos rapidinho. Só vou fazer uma pergunta para ele justo. Você não sentia a mesma sensação na época da 777, não? Olhando hoje, é fácil falar. Mas a SAF era das primeiras. Mas, Cássio, o ser humano, nós somos seres humanos que a gente aprende com as coisas que a gente apanha na vida. Eu acho que a 777 foi fruto de uma empolgação momentânea da época do surgimento das SAFs. O Vasco estava muito apressado, muito afobado. Eu acho que o processo com o Grupo Lamáquia é completamente diferente. Serviu de aprendizado o que aconteceu com a 777 para o Vasco ser mais maduro agora no processo com o Lamáquia. Eu acho que a SAF Lamáquia é uma coisa totalmente diferente do que foi a 777. E vai ser, não acho não, vai ser a grande virada de chave do Vasco. Olha, eu queria lembrar o Marquinhos e a todos os vascaínos que o Vasco ainda tem problemas no seu elenco de profundidade, de criatividade, sem contar o desgaste físico. Você está em 3 frentes ao mesmo tempo, Copa do Brasil, Brasileirão e Sul-Americana, não é fácil. Será que o Vasco tem consistência para brigar nessas 3 frentes? Porque quem quer muita coisa acaba ficando sem nada, né? O Vasco tem que estar muito atento em relação a isso, porque não é fácil. Só acho que não deve abandonar as Copas. Pois é, não deve abandonar as Copas, mas corre o risco de se dar mal nas 3 competições, porque não tem essa... Não é um Palmeiras, não é um Flamengo, o Vasco, gente, para querer brigar com tudo isso. Ano passado também não era. Mas não é o fim do mundo, exatamente, não é o fim do mundo, não. Não é o fim do mundo, assim, né? Mas vamos lembrar... O futebol é feito de... A gente está aqui não comentando... podemos colocar como parâmetro o ano passado. Não, mas eu lá entendo, é outra história. Hoje, esse ano é outra história. As 3 competições é difícil. A tendência é que o Vasco não consiga levar os 3, mas 2 competições eu não acho nenhum absurdo. Eu compreendo o ponto de vista do Francisco aqui, de tentar ser mais comedido em relação a toda essa empolgação do vascaíno, porque é uma realidade diferente. Mesmo. Mas
a gente tem que entender uma coisa muito simples no futebol, que o que importa no futebol, no final de tudo, é quem vence. Então, assim, o título pro Vascaíno... Vamos falar um pouquinho só de o principal. E bola. O Vasco, no Campeonato Brasileiro, não fez nenhuma partida sequer parecida com a que fez. Verdade. Não, o Vasco Então, só fez uma tem... única partida boa na temporada, Vanderlei, que foi a de ontem, que foi um jogo excepcional. Mas eu acabei de falar isso. O Monturio, há 30 dias atrás, quando o técnico português, que nem o Vasco fez bons jogos com o Renato. Tive que perguntar para ele falou assim para mim, é mais um português que tem data de validade. E eu não retiro o que eu disse não, Vanderlei. Não retiro o que eu disse. O Vasco fez um... Contextualiza que foi antes. O papo tá bom, mas vamos de recado é um cara aqui, sem Marquinhos. O papo tá bom, mas vamos de recado, que o tempo tá rolando.